E aí, meus queridos amigos, vocês que estão me assistindo aí, seja bem-vindo aí ao canal aí, Alandinho Silva cá. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu joinha. Como eu tinha falado antes, no vídeo anterior, nós estamos aí numa série de 27 estudos e cada dia eu vou estar postando aqui um vídeo diferente, com um tema diferente, né? Então, o primeiro vídeo nós estudamos sobre a Bíblia Sagrada, né, que vem falando como surgiu a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, né, a Bíblia é inspirada por Deus, né? Então a Bíblia ela é fonte de alegria para nós, né? Bem-aventuradas as pessoas que estudam a Bíblia, não é verdade? Então nós estamos aí numa série de estudo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um outro tema, é a beleza da criação, a beleza da criação divina. Esse aí é o tema do estudo dessa noite. Neste momento, para nós estudar a Bíblia, né, para nós lermos a Palavra de Deus, vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Grandioso Deus, eterno Pai que estás no céu, nós te agradecemos pela vida que o Senhor tem nos concedido, pelo privilégio da Tua Palavra. Aqui estamos, Senhor Deus, e vamos iniciar mais um estudo. Que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo sobre a minha vida e a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, que está vendo, Senhor Deus, esse estudo. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, a vida da família dela. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço e peço por Jesus. Amém. Então vamos lá, para mais um estudo, a série aí, né, de Ouvindo a Voz de Deus. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e os perfumes das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia ter tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. Ok, né? Vamos falar sobre a criação, a beleza da criação divina. Será que tudo isso foi criado por acaso? Foi criado do nada? Será que não existe um criador de tudo isso? Vamos estudar a Bíblia e ver, né, como foi assim o processo da criação. Então, primeiramente, a primeira pergunta, como era a terra antes de ser criada? Como era a terra? Lá em Gênesis, no versículo 1, Gênesis, versículo 1, comecinho da Bíblia aí, diz o seguinte, que a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, como era a terra antes de ser criada? A terra era sem forma e vazia. Repare só, né? Como foi formado o universo? De que maneira foi formado o universo? Vamos lá, a Bíblia tem todas as respostas. Todas as respostas que você tem, a Bíblia tem. Aliás, né, todas as perguntas que você tem, a Bíblia tem a resposta. Então vamos lá, né? Como foi formado o universo? Olha só que texto maravilhoso que está lá em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, no capítulo 3. No versículo 3. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só, né? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então, é lá em Salmo também,
Vamos lá para concluir esse texto aqui, no Salmo 33. Salmo 33, versículos 6 e 9. Diz o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, e por seu sopro de sua boca o exército deles. Ou seja, né, os céus por suas palavras se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, ou seja, né, como foi formado o universo? Mediante a palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Porque em 6 dias fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Êxodo 20, versículo 11. Então, agora outra pergunta interessante. Quem participou do ato da criação? Quem participou? Vamos lá em Gênesis, versículo 1. Vamos lá, voltar para Gênesis, né? Já que estamos falando sobre a beleza da criação, é mais em Gênesis, né, que nós vamos achar os textos, né? Gênesis 1, no versículo 1 e 2, que diz: quem participou do ato da criação? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ok? Aqui nós entendemos, né? Nós já achamos aqui o quê? 2 pessoas que participou da criação. Deus e o Espírito de Deus. O Espírito Santo. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora vamos lá em João 11, aliás, João 1. João no capítulo 1 e no versículo 1 ao 3. Olha que texto. Do 1 a seguir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui nós vemos aqui uma evidência aqui, né? Falando aqui sobre Jesus Cristo, né? Que fala, né, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui em João vai falando sobre Jesus Cristo. Então, concluindo aqui que quem participou do ato da criação? Deus o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Então, embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos que mencionam as 3 pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13, e há, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas, né? Um é para exaltar a outra. Então, nós vemos aí, né, que quem participou do ato da criação? Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo. Então, como foi o processo diário da criação? Como foi o processo diário ali, né? Cada dia ali foi criando, né? Então, Gênesis 1, versículo 3 e 5. Do 3 ao 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Opa, estou aqui em João ainda. Vamos lá para Gênesis. Então, nós vamos ver aqui, né, o processo diário da criação. Do 3 ao 5. Disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas.
Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Aí muitas pessoas ainda perguntam assim, mas você que é adventista, para vocês o sábado começa na sexta-feira? Com certeza. Porque desde Gênesis aqui, né, nós vemos aqui que houve tarde e manhã o primeiro dia. Ou seja, né, o dia começa a contar depois do pôr do sol e não depois de meia-noite. Por isso que nós começamos a guardar o sábado depois do pôr do sol de sexta-feira. Mas ok, vamos lá. Então, primeiro dia, fez a luz e separou o dia da noite. Versículo 6 ao 8. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus criou o firmamento e separou as águas. No terceiro dia, no versículo 9 ao 12, disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao juntamente das águas, mares. E viu Deus que tudo isso era bom. E disse Deus, produz a terra... Peraí, só um instante. Então, 12. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produz a terra ervas que dê semente, e árvores frutíferas que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relvas que dava semente segundo a sua espécie, e árvores que dava frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era bom. Então, aqui no terceiro dia, Deus separou a terra dos mares e criou a vegetação. Esse aí foi no terceiro dia. E no quarto dia, versículo 13 até o 19. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e a seja para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Então, no quarto dia, Deus formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. Então, vamos lá para o quinto dia, no versículo 20 até o 23. Disse também Deus, povoe as águas de enxames, de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e enchei as águas dos mares e na terra. Se multiplica as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então nós vemos aí, né? O quinto dia Deus criou os peixes, animais marinhos e aves. E no sexto dia, versículo 24, 26 e depois o 31. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie,
animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, aqui nós vemos aqui, né, no sexto dia. E no versículo 31, que conclui: viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Então, amigos, você que está me assistindo, aqui nós vemos aqui no processo da criação. Então, no sexto dia, Deus criou os animais, o homem e a mulher. E no sétimo dia? No sétimo dia, em Gênesis 2, versículo 1 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Então, meus queridos amigos, aqui nós vemos aqui o processo da criação. A palavra hebraica para dia, na expressão tarde de manhã, o primeiro dia, é Yom, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhado de um número ordinal. Então, nós já vemos aí, né, a parte sobre a criação, sobre o mundo, o sol, a estrela, a lua. Nós vemos aí a criação dos animais, a separação das águas, dos mares. Então, e agora nós vemos aqui, né, uma questão bem importante também, né, no sétimo dia Deus descansou. Você acha que Deus descansou porque ele estava cansado? Não. Ele descansou para dar exemplo. Então, no versículo, aliás, né, a quinta pergunta, como se deu a criação do homem e da mulher? Como se deu a criação do homem e da mulher? Então, vamos ir para uma parte bem interessante, para Gênesis, versículo 1, no versículo 26, 27. 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então agora, a outra parte interessante, vamos lá para Gênesis 2, versículo 7. 2, versículo 7, que diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus, né, fez ali um boneco de barro, porque a Bíblia fala, né, que Deus formou o homem do pó da terra. Deus criou um boneco ali de barro e soprou o fôlego de vida. Deus fez assim, ó. E ali o homem passou a ser uma alma vivente. E no versículo 18, 27, nós vamos ver para a criação da mulher. Versículo 18 e até o 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, e esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem
Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Aí nós vemos, né, Adão colocando nome de todos os animais. E ele via, né, cada um ali com seu par. Só que ele pensou, eu estou colocando nome nesse rebanho de animais aqui, sempre está com um ao lado do outro, um casal, e eu estou aqui sozinho. Então, e aqui, né, fala que não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que ele fosse, né, ou seja, né, igual a ele. Então, no versículo seguinte aqui, 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomado ao homem, transformou numa mulher e a lhe trouxe. E disse o homem, esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamasse a varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, então você deu para entender aí, né, o processo da criação do homem e da mulher. Então, por isso deixar o homem pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então nós vemos aqui, né, que o homem criado do pó da terra, mulher criada da costela de Adão, coroando a obra da criação. Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, e o ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. E eu falo, né? Você é muito especial para Deus, né? Todos os animais, né? As outras coisas foram criadas, né? Deus falou, né? E tudo veio a existir. Mas não, o homem ele foi lá, né? Fez um boneco de barro e soprou em suas narinas o fôlego de vida, né? E outra coisa, né? Ele fala, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós somos o quê? A imagem de Deus. Então, vamos lá para nós concluir aqui esse estudo. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Recebeu de Deus um lindo e maravilhoso jardim, né? Lá em Gênesis 2, Gênesis 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado, né? Então o casal ali recebeu o quê? Um lindo jardim. E o 15 também fala, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Lá em Gênesis 2, versículo 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que deles comeres, certamente morrerás. Então aqui, né, Deus deu uma ordem para Adão e Eva: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências: deixar o jardim ou ficar suspeito à morte. Aliás, né, ficar sujeito à morte. Infelizmente, né, eles desobedeceu à voz de Deus, desobedeceu às orientações de Deus. E por isso que hoje, né, existe a morte, né, que assim como entrou o pecado, infelizmente entrou a morte. Mas Deus, ele tem muito amor para cada um de nós, né? Que imediatamente ele já arrumou uma solução, né, para Adão e Eva. Então, meus queridos amigos, mais para frente nós vamos ter mais detalhes, né, sobre essa questão aqui, né, sobre
o pecado de Adão mais Eva, né, a desobediência deles a Deus. Ok? Então, que Deus te abençoe